suportei tanta dor, tantas provações eu passei, até pensei em desistir, mas tua voz me diz assim: olá, mulheres, sejam bem-vindas. Vamos entrando. Envie esse aviãozinho aí, convida outra amiga para estar na live com a gente. Eu ia dizer na célula, gente, ó. Manda essa mensagem aí, manda esse aviãozinho. Seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus. 30 minutinhos para curar seu coração, amém? Quem recebe esse tempo novo do Senhor, diga amém. Quem recebe o novo de Deus, diga amém. Quem recebe aquilo que o Senhor tem para derramar, diga amém. Vai recebendo aí. Olha o que esse louvor vai nos ensinar. Seja muito bem-vinda. Daqui a 2 minutinhos nós vamos começar. Amém? Para que a gente seja pontual no horário de terminar. Para que o Senhor possa alcançar os nossos corações e a gente continue a fazer o que a gente precisa fazer hoje. Então vai chegando, vai enviando esse aviãozinho. Convida aí as pessoas que você conhece. O tema da live de hoje é vencendo as dores da escassez, da falta. Amém? Não sei o que é que tem te faltado do lado daí. Não sei quais são os padrões de comportamento que foram se formando ao longo da sua vida. Mas hoje Deus tem novidade de vida pra gente. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai entrando. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Chama as amigas. Chama aí, manda no grupo da família o link da live. Essa é a nossa 4ª live sobre dores emocionais, amém? Tô vendo gente aí que tá aqui desde a primeira live. Glória a Deus. Declarar que nós confiamos no Senhor, Pai. Nós queremos declarar que nós confiamos no Senhor e na força do Teu poder. Queremos declarar que a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que em nós opera, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor, que o novo do Senhor possa alcançar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, Pai. Tudo aquilo que carrega o nosso nome, Senhor. Que o novo do Senhor possa nos alcançar, nos envolver, nos abraçar, Senhor. Toca o nosso entendimento, Pai. Toca as nossas emoções, toca o nosso cérebro, Senhor. Toca as nossas amígdalas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, toca o nosso sistema nervoso central nessa noite. Que haja o conhecimento, Pai, da Tua palavra, as verdades da Tua palavra, Senhor. Que seja uma noite de autoconhecimento, Pai.
Nos abrimos para o novo do Senhor. Nos abrimos para confiar no Senhor e na força do teu poder. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Oh, maravilhoso Deus e eterno Pai. Exaltado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém? Seja bem-vinda, mulher de Deus. Ainda dá tempo de você enviar essa live aí para alguém, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Nós estamos em uma jornada aí de lives, onde nós estamos falando sobre dores emocionais e como vencer essas dores emocionais. Todas as lives que eu estou trabalhando com vocês aqui, todos esses conteúdos, são capítulos do meu livro Mulher que Vence Dores. E se você for lá na bio do Instagram, você vai encontrar o link para você fazer a adesão desse livro. O valor desse livro é R$35, fora o frete. Mas se você comprar agora, você vai comprá-lo por R$25. Amém? É o período de pré-venda, que é o pré-lançamento. O lançamento oficial vai acontecer no dia 25 de novembro, na Comunidade Esperança, na Avenida Fraga Maia, às 19h30, mas eu vou mandar o convite para você, você vai receber o convite aí pelo Instagram, no seu WhatsApp, para que você esteja ali celebrando conosco essas vitórias que o Senhor tem feito no nosso meio, sim, no nosso, porque Ele tem feito também muita coisa na sua vida. E ali você vai receber o livro que você comprou. Ele já chegou, ele é lindo demais, mas como a gente está aguardando a outra remessa, então para que todo mundo receba de vez, todo mundo vai receber dia 25 de novembro, amém? E na live de hoje nós vamos falar sobre uma dor emocional muito comum, que talvez você não tenha se dado conta, que é algo que tem gerenciado as suas emoções e tem te feito muitas vezes retroceder, paralisar, se angustiar, se comparar, se diminuir, se entristecer, que é a dor da escassez. O que é a escassez, né? A escassez, na verdade, de acordo com a neurociência, é aquele estado de falta, de privação, de diminuição de algo a ponto de você não ter mais. E, gente, a escassez é algo tão que às vezes a gente passa desapercebido que acaba comprometendo toda a estrutura da nossa vida, as nossas emoções, porque às vezes a gente pensa que a escassez está relacionada apenas ao dinheiro, né? A dificuldade que a gente teve lá na nossa infância, as questões financeiras, mas na verdade, se você não trata a raiz de escassez, ela vai refletir nas suas emoções, nos seus comportamentos, consequentemente nos seus relacionamentos e vai gerar em você dependência emocional, vai gerar em você aquele sentimento de que você não é suficiente, de que você não vai dar conta de permanecer nos relacionamentos, ou que tudo que vem para você acaba sendo restos, sobras, porque você não tem capacidade de conquistar de maneira integral. Então, pode não parecer, mas é algo muito sério que se você não se atentar, vai comprometer toda a história da sua vida. Então, vamos lá? Então, a ciência vai dizer pra gente que a escassez é um estado de falta, de privação. E ele muitas vezes alcança a história da nossa vida desde a primeira infância. Em alguns momentos, alguns estudos até relatam que desde a gestação, né? Porque se o ambiente onde nós fomos gerados e onde nós nascemos é um ambiente que a nossa família tem uma limitação financeira, tem muita dificuldade financeira, tem muita escassez, isso reflete no processo de gestação, no processo quando a gente nasce, quando a gente vai vindo ali na primeira infância, onde a gente vai crescendo na adolescência e vai também se manter na vida adulta. Para você ter um exemplo, para você entender melhor, né, para ilustrar para você. Esses dias eu estava pensando, e até quando eu escrevia o livro, porque tem um capítulo no livro onde eu falo, né? Como vencer a dor da identidade pessoal e, ao mesmo tempo, a dor da escassez. Essas lacunas que, muitas vezes, as questões financeiras, as questões emocionais vão deixando na gente e vão deixando lacunas como se fossem buracos. E eu estava me lembrando que minha mãe trabalhava 3 turnos, né? E
às vezes, quando a gente saiu da casa da minha avó, porque eu morava na casa da minha avó, se você está acompanhando aqui todas as lives, você vai ver que eu sempre trago testemunhos para ilustrar, para que vocês possam entender. E às vezes, gente, a gente tinha que comprar 1 quilo de carne, fazer 1 quilo de carne e comer durante 15 dias. Era eu e ele, a gente comia, cortava bem pequenininho, nunca me esqueço. Era cruz machado, é tanto que quando eu casei, que eu ficava pensando, meu Deus, quando eu chegar no açougue eu vou falar que nome, um nome de carne que eu não esqueci, era cruz machado. Por quê? Porque era uma carne, até hoje ela tá até um pouquinho mais cara, mas na época era a carne mais barata que tinha. Então minha mãe cortava em cubinhos e a gente comia 1 quilo de carne durante 15 dias, eu e ela. Então, às vezes não faltava, mas a gente vivia sempre na ponta do lápis. Então a escassez, ela pode sim ser representada através de uma questão financeira. Aquela dificuldade que você tem para conquistar as coisas, aquela dificuldade que você tem para ter, de repente, trocar as coisas na sua casa, os móveis, fazer uma melhoria, ou comprar alguma coisa nova. E às vezes você não entende por que você tem tanto medo de investir no novo, ou tanto medo de gastar aquilo que você tem do seu salário, mas é porque o estado de escassez foi sendo desenvolvido no seu interior, na sua vida e alcançou a sua mentalidade. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós temos no nosso cérebro uma parte do nosso cérebro que está aqui na parte inferior que é chamado de amígdalas. A maioria das pessoas só conhecem as amígdalas que estão aqui na região da garganta, mas nós temos as amígdalas aqui no cérebro e ela é responsável justamente por esse sentimento de fuga, sabe? De se esconder, de ter medo, ela nos deixa alerta o tempo todo. Então, se você foi criada desde a sua infância, por exemplo, roupas que passavam, era muito comum. Roupas que passavam dos primos para os irmãos, e o irmão mais velho passava roupa para o irmão do meio, que passava roupa para o irmão mais novo, e aquele que chegava sempre pegava as pontas. Antigamente isso era comum, mas se você for ver hoje na nossa cultura, a ideia é que quando isso acontece é porque não tem, é porque não pode. Na verdade é porque a gente aproveitava, as coisas estavam muito novas, mas em outros momentos não, era porque não tinha mesmo, e a gente tinha que sair reaproveitando. E se você cresceu num cenário como esse, as suas amígdalas sempre se ativam quando você vai aproveitar algo de alguém ou quando você tem algo que não foi novo e você se lembra da sua infância, onde você usava algo que não foi comprado, mas algo que foi dado, que foi doado. E aquilo vai ativando na sua mente um estado de alerta. Então você vive sempre apreensivo, sempre achando que você não vai conseguir conquistar, que você não vai conseguir ter, que o salário não vai ser suficiente, porque você vive em função de trabalhar e não sobra para você investir em você, para você investir na sua casa, para você investir em melhoramentos. E isso é algo que, se você não tiver cuidado, além de agir na sua parte financeira, ela tem um reflexo na sua vida emocional. Por quê? A criança que cresceu dentro de uma casa onde havia muita escassez de afetividade. Por exemplo, você cresceu, mas você não recebia palavras de afirmação. Você não recebia palavras de validação. Você não era alguém que era encorajado o tempo todo pelas autoridades, que no caso seriam os seus pais ou os seus avós. E você cresceu com essa privação de palavras de afirmação. Você acaba se tornando uma adolescente, um adulto, que o tempo todo se vê, será que eu vou dar conta? Será que esse casamento, será que eu vou ser uma mulher suficiente no meu casamento? Será que o meu marido vai passar a vida inteira comigo? E aí você começa a se comparar, você começa a não ter relacionamentos onde você olha para o outro apenas, mas você sempre vai trazer uma raiz de comparação. Por quê? Porque você acha que você não é suficiente. E aí isso vai desencadeando outras coisas. Vou dar outros exemplos. Eu estou dando exemplos para você conseguir enxergar a escassez, porque a escassez não é apenas a falta de dinheiro. Por exemplo, se você já viveu na sua infância um relacionamento onde você tinha poucas amizades, você chegava ali nas brincadeiras e você era a última a ser escolhida, ou na sala de aula você era a última a ser lembrada, ou era a última a ser chamada para fazer a leitura, ou para ir até o quadro, realizar uma conta. E você começava a perceber ali que todo mundo ia, mas você não ia. Então aquilo ali, o seu cérebro foi apreendendo, as suas amígdalas foi justamente absorvendo essas informações e gerando em você meio que aquele pânico. Por que não me chamou? Será que acha que eu sou burra? Será que acha que eu não sou capaz? Que eu não vou dar conta? E aí você vai crescendo com esses sentimentos de que você não dá conta, de que você não é suficiente, de que você não é capaz. E acredite,
você se torna uma adulta insegura. Você se torna uma adulta medrosa. Já parou para perceber que, às vezes, a dificuldade em falar em público, em se relacionar com as pessoas, de expor a sua opinião, ou até mesmo de tirar uma dúvida, é porque você acha que você não dá conta, é porque você acha que aquilo que você vai falar é uma besteira, perto daquilo que os outros já falaram? Isso também está muito relacionado ao estado de escassez que o nosso cérebro apreendeu ali em algum momento da nossa jornada, seja na gestação, seja na primeira infância, e isso causou muitos medos em você. E mesmo que você não perceba, acabou causando algumas atrofias, porque você não consegue avançar, você não consegue conquistar. Esses dias eu estava me lembrando não apenas dessa situação que eu passei com minha mãe, né, de comer cruz machado, 1 quilo durante 15 dias, mas eu estava pensando sobre isso, como eu era uma pessoa medrosa em tirar dúvidas na escola. Na universidade, como eu tinha medo de tirar dúvidas, às vezes o professor explicava o trabalho e eu tinha medo de voltar e perguntar. Às vezes até na célula, que são os pequenos grupos que aconteciam nas casas, eu tinha medo de perguntar, né, sobre aquilo ali, para ver se eu tinha entendido direito. Por quê? Porque na minha infância eu não tive palavras de afirmação. Pessoas de autoridade que diziam assim: Cristine, você é capaz, você pode, olha, você pode ser você pode ter qualquer profissão que você quiser. Eu sempre achava que eu não dava conta. Então eu pensava que eu tinha que escolher uma profissão mais simples, porque se eu escolhesse uma mais complexa, eu não seria uma pessoa bem-sucedida. E tudo isso, gente, está relacionado ao estado de escassez. Se você for ver ali, por exemplo, na Bíblia, né, você vai ver, eu quero trazer 2 exemplos. Se você já me acompanha aqui nas lives, você sabe que eu não tenho tempo, porque a nossa live só dura 30 minutos, de trabalhar o texto bíblico todo, de ler, mas eu sempre comento sobre algumas situações de textos bíblicos para que a gente possa fazer a comparação. Se você for lá em 1 Reis 17, você vai ver algumas histórias nesse capítulo. E do versículo 1 ao versículo 16 vai trazer algumas realidades. Primeiro, de Elias, né, que vive uma situação de escassez muito forte, que foi durante a seca, e ele precisou fugir, né, para que ele pudesse ser alimentado. E ainda que nesse processo de escassez ele tivesse sido alimentado pelos corvos, pela viúva, ele vivia em complexos de perceber que naquele momento ali ele não tinha aquilo que era suficiente para que ele pudesse se alimentar. Então a seca ocasionou ali para Elias uma situação de escassez, uma situação de falta. A viúva de Serepta também passou por algo que era um estado de escassez. Quando ela viu ali a privação da comida para ela, né, onde o seu filho também não tinha o que comer. E quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações de escassez que a gente pensa, meu Deus, até quando isso vai acontecer? Parece que são ciclos que a gente vive. E se você não se levanta para quebrar esses ciclos, esse ciclo vai se tornar um padrão na sua vida. E todas as vezes que você se vê na situação de falta, ou de ter menos que o outro, ou de não conseguir realizar algo que você queria, você vai se deparar com essa ativação de medo, de ansiedade, de pensar sempre que você vai lutar para ter algo, mas o que você vai ter não é suficiente para você. E isso vai gerar pensamentos disfuncionais, do tipo: eu não sou suficiente para os meus relacionamentos, sejam ele de amizade, seja ele, né, com o meu cônjuge, seja ele no meu trabalho. Você vai sempre achar que você não dá conta. E por que o tema da live, não só desse, mas de todas as lives que eu tenho trazido aqui, fala sobre dores emocionais? Porque quando você se depara em uma realidade onde você não tem, onde sempre falta, onde você sempre se acha pequena, diminuída, incapaz, né? Isso vai gerando dores emocionais em você. Que você começa a perceber que é como se a vida das pessoas tivessem andando, tivessem avançando, e você olha para trás e você percebe que isso na sua vida não é uma questão comum. É importante a gente perceber também, né, e a neurociência vai falar muito sobre isso, que a função das amígdalas cerebrais, elas vão trazer para nós uma necessidade de escolhas rápidas, imediatas. E isso, gente, é um perigo muito grande, porque todas as vezes que você toma decisões impensadas, imediatas, você acaba errando. E quantas vezes a gente tem um pensamento rápido? Por exemplo, se você me acompanha aqui, você sabe que eu fiquei afastada do meu trabalho durante 7 meses, porque eu estava tratando a síndrome de burnout, né? E quantas vezes eu tinha desejos ali, aquele medo, aquele pânico, aquele pavor, me trazia pensamentos disfuncionais para que eu tomasse decisões naquele momento da dor. Por quê? Qual é a ideia do nosso cérebro? E eu sempre falo sobre isso na live.
o nosso cérebro, ele é tendencioso a criar situações de dor que a gente nunca vai viver. Situações de perda, de ruptura que a gente nunca vai viver. E isso nos atemoriza. Isso traz para nós aquele pavor, aquele medo. Então, quantas vezes ali, quando eu tinha crises de ansiedade, quando eu tinha aquela crise de pânico, que eu pensava no meu trabalho, eu dizia, eu não vou dar conta. Meu Deus, eu não vou conseguir voltar. A primeira coisa que meu cérebro me fazia pensar é, então liga para o seu trabalho, pede demissão, se desliga do seu trabalho. Mas olha que coisa perigosa quando nós tomamos decisões no ímpeto da dor, do medo, da dúvida, da insegurança. Porque se eu tivesse tido essa ação imediata ali para aliviar a minha dor, eu teria me arrependido. Por quê? Porque o tempo que eu fiquei afastada do meu trabalho, eu estava munida e protegida pelo INSS. Mas se eu tivesse pedido demissão, eu estaria sem vínculo empregatício. Então, as nossas amígdalas vai muitas vezes nos fazer ser reativa. Você vai querer agir na dor, tomar uma decisão na dor. Por exemplo, naquele momento ali que você soube que alguém te traiu, que alguém falou de você, né? Os seus relacionamentos ali, a sua amizade, o seu cônjuge, o seu namorado, o seu noivo. A primeira reação que as amígdalas vão trazer para o seu cérebro, para o seu córtex pré-frontal, que é onde você te faz tomar as decisões, as ações, a organização, inclusive da sua mente, é você agir logo. Só que você vai se arrepender. Por quê? Porque quando você age no ímpeto, você age sem pensar. São pensamentos disfuncionais que vão fazer você agir. E muitas vezes o que está fazendo você ter aquele comportamento são os padrões antigos que foram criados por causa da escassez. Lá quando você teve falta do alimento, lá quando você teve falta do recurso financeiro para pagar o aluguel e você precisou morar na casa da sua avó. Ou quando você viu muitas vezes a goteira na sua casa e você tinha que dormir, aí acordava no meio da chuva, botando baldes para parar aquela goteira. E isso tem uma relação com os pensamentos que estão relacionados a situações que você viveu de falta na sua adolescência, na sua infância. E hoje talvez você tenha se tornado uma adulta medrosa ou uma adulta inconsequente, que às vezes tem as ações ou as reações e não percebe que você está muitas vezes agindo no ímpeto de maneira impensada e vai se arrepender. Então é importante que você pense que talvez a escassez que você não está administrando ali, que é esse estado da sua mente, das suas emoções, estão trazendo prejuízos no seu relacionamento. Você já parou para pensar que talvez... Para pensar aí, eu vou dando exemplos aqui, eu quero que você vá visualizando a sua vida. Amém? Você é uma pessoa que tem muita dificuldade nos relacionamentos, nas suas amizades? Por exemplo, você tem amizade, mas você se entrega tanto, você se lança tanto para essas amizades e quando você se sente frustrada, precisava daquela pessoa e você fez muito por ela e no momento que você precisava, ela não estava ali para te estender a mão e aquilo traz uma dor profunda na sua alma e você começa a se cobrar e dizer, tá vendo aí, eu sempre tô ali, sempre tô apta para todo mundo, mas na hora que eu preciso ninguém está. Muitas vezes essa situação, que foi muitas vezes simples ali no seu relacionamento da sua amizade, ela vem como uma dor muito forte, porque a sua mente interpreta isso como uma ruptura, como um luto. E por que ela enxerga isso como um luto? Porque teve situações de escassez. Você foi criada no meio de uma família disfuncional, onde muitas vezes as amizades das pessoas que eram autoridade sobre você eram amizades rápidas, passageiras. Então você cresceu com aquele medo de que também na sua vida adulta você tivesse amizades rápidas e passageiras. Então você já é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, se entrega para as amizades. Tudo você não tem nada, tudo você dá. Tudo que você tem você entrega, você dá. E muitas vezes você não percebe que não é porque você é uma boa amiga. É porque ali, de maneira sem perceber, o seu cérebro está querendo vir no sistema límbico lhe mostrar. Se você não conquistar essa amizade, na primeira situação difícil, essa amizade vai te deixar. Então, gente, involuntariamente é como se a gente estivesse comprando as pessoas para estar perto da gente. Faz sentido para você? Às vezes aquela entrega, aquele relacionamento abusivo que você está ali se permitindo estar. Sabe aquele casamento onde o marido te bate, onde o marido fala coisas que te machucam, onde as pessoas do seu trabalho te machucam e você tem medo de dar um basta, ou de falar, ou de, sabe, se posicionar. É porque você tem medo de perder. E por que você tem medo de perder? Porque existe um estado de escassez que está ali localizado na sua memória, nas suas lembranças, por causa das amígdalas que apreenderam esses momentos que você viveu desde a gestação, onde você estava no útero,
que você cresceu, que você viveu ali sempre na falta, então você acha que você sempre vai ter falta. E você precisa chegar agora, na vida adulta que você está, e começar a fazer boas escolhas. E começar a conhecer você. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde todos os dias, quando a gente termina a live, eu libero um mapeamento emocional. Que é onde você vai refletir sobre a sua vida, sobre as suas ações. E você ali tem algumas perguntas que vão te fazer pensar, vão te fazer refletir, para você entender aonde surgiu essa dor. A dor da escassez, que é o estado. Muitas vezes o seu cérebro vai te ludibriar ali para te fazer pensar que você sempre está em falta. E que nada é suficiente, que nada vai dar, que nada chega, que você nunca vai conquistar, que você nunca vai ter esse emprego, que você nunca vai conseguir fazer as viagens que você vê muitas vezes as pessoas que você conhece fazendo, porque você sempre tem menos do que você precisa. Mas às vezes não é uma mentira do seu cérebro. Às vezes o seu cérebro está te conduzindo para um momento onde você só pensa na escassez. Mas entenda, a escassez é um estado. É um momento, é uma situação. A escassez não é você. Você não é a escassez. Você pode até ter passado por situações onde tinham dificuldades financeiras na sua família, onde você vive na ponta do lápis agora na vida adulta. Mas o sinônimo da sua vida não é escassez. Você não pode permitir que a escassez te paralise. Outro exemplo que eu quero que você pare para pensar na sua vida. Você é alguém que tem dificuldade de jogar as coisas fora? O guarda-roupa tá ali quebrando, a gaveta tá quebrando, o copo tá rachado, a xícara já perdeu a alça, sabe? O prato já tem uma rachadura, uma fissura, a cortina já tem ali uma parte que já não tem mais, o varão já entortou e você passa muito durex para poder reaproveitar, não joga nada fora. Se você tem dificuldade em jogar as coisas fora, existe um estado de escassez atuante na sua mente que gerou um padrão de comportamento onde você não consegue se desfazer das coisas. E isso reflete nas suas emoções. Por quê? Porque nos seus relacionamentos você vai se tornar aquela pessoa saudosa o tempo todo. E isso vai impedir que você se posicione nos seus relacionamentos, que você diga não, sabe? Que você cria distância de segurança. Tudo isso porque você não identificou ainda quais são as situações de escassez que vieram acompanhando a sua vida. Entenda, todos nós passamos por lembranças de escassez, por estados de escassez, mas nós não somos essa escassez. Quando eu escrevia esse capítulo do livro, para mim foi muito forte, porque eu fui lembrando muitas coisas da minha vida. Quantas vezes meu marido diz assim para mim, até o dia de hoje, eu vigio muito, eu vou o tempo todo ali regulando os meus pensamentos e as minhas emoções. Ele diz assim, ó, Cris, vamos viajar? E aí eu digo assim, não, a gente não pode viajar. A primeira reação do meu cérebro é, não, a gente não pode viajar, Lincoln. Porque se a gente viajar, a gente vai ter o custo a mais da gasolina e o custo da alimentação, nós somos 4 e isso e aquilo. A situação de escassez, o estado de escassez, muitas vezes vai trazer para você reflexos de dores que você viveu na infância, ali de estar na ponta do lápis, de muitas vezes o que faltou, né, o dinheiro para comprar roupa, para comprar o sapato, para comprar a mochila, né, eu ter estudado na escola pública porque o pai não conseguiu pagar a escola particular. E isso vai influenciar nos seus comportamentos na vida adulta, porque você vai sempre ter a necessidade de guardar. Não, eu não posso viajar, porque se eu viajar eu vou gastar. Não, eu não posso comprar essa roupa, porque se eu comprar essa roupa, meu Deus do céu, vai faltar no final do mês para eu poder completar isso. Ou, gente, o contrário também acontece. A neurociência mostra que no nosso cérebro ele cria padrões, às vezes, tão disfuncionais, ou seja, que não funcionam como deveriam, que a pessoa também que passou por muita privação lá na infância, lá na adolescência, se torna um adulto desmedido. Veja se você tem algumas ações do tipo, compra muito, é extremamente consumista. Porque é como se a sua mente te dissesse assim, antes você não tinha, agora que você trabalha, você tem que ter. Que nada, no final do mês você se vê aí, você se vira, mas você tem que ter. Olha pensamentos que muitas vezes o sentimento, o estado de escassez vai trazer pra gente. Você trabalha pra isso. Compre mesmo. Bote mesmo no carrinho, vai lá na Shopee, vai lá na Shein, vai lá na loja de 20, vai lá na loja de R$6 que inaugurou. Compre mesmo. Você já teve falta na infância, agora você não vai ter falta nenhuma não. Cuidado. Todo pensamento desequilibrado, todo pensamento disfuncional vai trazer influências significativas na sua vida e nos seus relacionamentos. Eu conheço inúmeras pessoas que hoje se encontram em dificuldade financeira porque não souberam trabalhar o estado de escassez.
E porque na sua infância tiveram falta, agora na vida adulta porque trabalham, gastam. Ou muitas vezes nem precisam ter aquela roupa ou aquele sapato, mas só porque o cérebro diz, agora você pode, compre mesmo, vai lá e compra e mete os pés pelas mãos. Então você precisa ter cuidado com os extremos. Todo extremo é preocupante, todo extremo é perigoso e muitas vezes os extremos, né, eles vêm para esconder uma falta e talvez a falta seja justamente dessa dor que você tem, porque te faltou na infância, porque te faltou na adolescência. Quantas vezes, gente, eu me lembro aqui falando com vocês agora, minha mente lembra como se fosse agora. De vezes que eu via minhas colegas indo para a escola, e eu sempre estudei em escola particular, com os tênis da moda, com os casacos da moda, com as mochilas que combinavam, às vezes eram 2, 3 mochilas durante o ano, e eu tinha a mesma mochila do início do ano até o final, ou às vezes usava a mochila do ano passado. Quantas vezes eu precisei aproveitar cadernos? Não sei se você passou por isso do lado daí. E isso na minha mente durante muito tempo vinha como um gatilho de escassez. Tipo assim, olha, você não teve antes, você não vai ter agora. E como isso não era algo trabalhado por mim, eu trazia isso para minha realidade e para os meus relacionamentos. Então eu dizia, eu não posso perder essa amizade, eu não posso perder esse relacionamento, eu tenho que aguentar até o final, mesmo que me machuque, mesmo que doa em mim. E isso tem uma influência direta no estado de escassez. As amígdalas, o sistema límbico, né, que tá ali trabalhando. Então eu quero deixar para vocês 3 estratégias para você. Primeiro, trabalhar, se perceber aonde é que esse sentimento de escassez, esse estado de escassez está atuando na sua vida. E de antemão eu quero dizer para você, minha irmã, em nome de Jesus, se a xícara quebrou a alça, joga fora. Se o copo tá rachado, joga fora. Se foi passar ferro na roupa ou no lençol e queimou, joga fora. Não permita que esse sentimento da falta, de que você não teve antes, quando você era menor, na história da sua vida, que você não vai ter agora, você vai ter sim. Você pode sim ter. Você não precisa ficar juntando tralha, você não precisa ficar juntando, sabe, essas situações, tanto emocionais, como na sua mente, principalmente aí, objetos. Porque isso tudo, gente, vai juntando. É como se fosse um espírito maligno que vai, sabe, se ajuntando aí na sua casa e vai impedindo você de romper. Pega o que é velho e jogue fora. Eu quero te desafiar hoje, no final dessa live, a abrir aí seu armário da cozinha e jogar essas coisas rachadas no lixo. Às vezes tem coisas descartáveis que você tá juntando, guardando, por causa do gatilho de escassez. Você acha, não, eu vou usar isso depois, Tu não usa nunca, minha irmã. Em nome de Jesus, se abre pro novo. E se agarra aí, ó, a 2 estratégias, 2 que eu vou deixar pra você. Primeira estratégia para você vencer o estado de escassez, a dor da escassez, a dor da falta, a dor de não ter, que muitas vezes não é nem agora, são dores que foram potencializadas porque foram situações da infância que não foram curadas. E aí você é uma adulta, se tornou uma adulta, mas cheia de feridas da infância. Porque faltou na infância, você vive em estado de alerta, como se fosse faltar agora. Calma, ei, você é uma adulta, você trabalha. Calma, não quer dizer que porque faltou lá, vai faltar agora. Amém? Primeira estratégia, renovação de mente. Você não vai conseguir vencer o estado de escassez, sabe? A sua história de escassez desde a infância, só dizendo, sai escassez, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Não. Você vai precisar ter posicionamentos. E o primeiro posicionamento é o da sua mente. A sua mente precisa ser renovada. A palavra vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que você não vai se contentar, você não vai se conformar com esse mundo, mas você vai transformar através da renovação da sua mente. Então, olha só, não é porque lá na sua infância, não é porque lá na sua adolescência faltou comida, porque faltou farda, porque faltou roupa, porque faltou mochila, porque faltou o celular que todo mundo tinha e você não tinha. Não é porque faltou as amizades, não é porque faltou o relacionamento, não é porque teve traição ali na história do seu passado, que vai acontecer agora. A escassez é um estado. A escassez não te define.
A falta não te define. Então você precisa renovar a sua mente. Pastora, como é que eu vou renovar a minha mente? Porque quando a gente quer renovar o guarda-roupa, a gente tira tudo que é velho e traz tudo que é novo. Mas você sabia que existe uma outra forma de renovar o guarda-roupa? É quando você começa a olhar as suas roupas em outras composições. Eu uso essa blusa com essa calça, eu uso esse cinto com esse blazer, eu uso esse casaco com essa roupa, com esse macacão. É uma maneira também de renovar. Às vezes a gente criou na nossa mente que renovar é jogar tudo que a gente tem fora e começar com tudo novo. Às vezes não. Às vezes você vai pegar aquilo que você já tem e você vai ressignificar. Assim como você ressignifica uma blusa que você já tinha há muito tempo, mas só porque você usou com um casaco parece que é uma blusa nova. Assim também são os seus pensamentos. Porque tem pensamentos que você pode orar, jejuar, apresentar a Deus e abrir mão desses pensamentos. E quando esses pensamentos vierem, você vai racionalizar, você vai raciocinar para que eles não ganhem espaço na sua mente. Mas existem outras coisas da sua vida, dos seus pensamentos, que você não vai arrancar e jogar fora. Mas você vai aprender a enxergar através de outra ótica. Hoje, por exemplo, eu tento ressignificar toda a escassez que eu passei na minha infância e na minha adolescência. Quando eu vou no açougue, eu compro a quantidade de carne, aí eu vou ali e faço a comida. Para você ter uma ideia, como a escassez é algo que se você não trabalhar, ela te leva para um outro caminho. Eu contei para vocês que às vezes a gente tinha que passar 15 dias com 1 quilo de carne, né? Quantas vezes eu vi a minha mãe dizer assim, menina, se tiver uma banana, eu como se fosse uma carne. Só que eu cresci ouvindo ela dizer isso. Então isso foi reproduzindo em mim as mesmas falas. E eu fui crescendo dizendo assim, oxe, se não tiver carne, menina, eu como banana. Banana pra mim é como se fosse carne. Ei, banana não é carne. Você pode até comer a banana na comida porque dá um gostinho adocicado, agridoce, vai ser gostoso. Mas às vezes são padrões de comportamento que você está repetindo pra incubar, pra, sabe, incutar ali, ocultar uma falta que você teve lá na sua infância. E quantas vezes na minha vida adulta eu dizia, não, eu não vou comer carne não, eu nem gosto de carne. E durante o tempo ali, crescendo, e no processo de terapia, no processo de autoconhecimento, eu fui descobrindo que eu gosto de carne. Mas de tanto eu ouvir a minha mãe dizer que banana substituía a carne, e isso ela dizia muitas vezes, porque quando não tinha carne para nós duas, ela dava carne para mim e comia banana, eu fui crescendo, repetindo esse padrão de comportamento e fazendo a minha mente pensar que eu não gostava de carne, uma maneira de economizar. Porque o padrão ali, ó, o pensamento de escassez estava latente. E aí eu quero ilustrar essa renovação de mente e falar um pouquinho sobre esse padrão de comportamento contando uma história para você. Observe. Tem uma história de Joana que vai dizer o seguinte. Joana tinha 7 anos de idade. E um dia Joana estava na cozinha vendo a mãe dela fazer cachorro-quente. Acho que você já fez cachorro-quente e já viu muitas pessoas fazerem. Só que quando a mãe de Joana ia fazer cachorro-quente, ela cortava as extremidades da salsicha. Toda vez que ela ia fazer o cachorro-quente, ela cortava as extremidades da salsicha e Joana só olhava. Um dia, Joana perguntou, minha mãe, por que tu sempre que vai fazer cachorro-quente, tu corta as pontas da salsicha? Aí a mãe de Joana falou assim, filha, não sei. Sua avó, quando fazia cachorro-quente pra gente, ela cortava as pontas da salsicha. Pergunte pra ela. A avó de Joana morava com ela. Aí ela foi lá e falou, vó, por que eu fui ver minha mãe cortar a salsicha pro cachorro-quente, ela corta as pontinhas da salsicha. Ela disse que não sabe, aprendeu contigo assim. E que tu era que cortava as pontinhas, vó. Por que tu fazia isso? Aí a avó de Joana disse assim, minha filha, eu não sei por que eu cortava não, mas eu cortava porque manhã cortava. Mas pergunte sua bisa. A gente vai lá na casa dela sábado, você pergunta pra ela. Joana tava ali no ápice da infância, né? Não esqueceu, curiosa. Um dia que foi na casa da Bisa, disse, Bisa, eu queria entender uma coisa, Bisa, que eu já perguntei pra minha mãe, já perguntei pra minha avó, e elas me deram a mesma resposta. Toda vez que minha mãe vai fazer esse cachorro quente, ela corta as pontinhas da salsicha. E ela diz que faz porque minha avó fazia, e minha avó disse que fazia porque tu fazia. Por que mesmo que tu fazia? Aí, olha a resposta da Bisa de Joana. Ela disse, minha filha, eu fazia isso porque eu só tinha panela pequena. Então não dava pra botar a salsicha inteira. Ou seja, a mãe de Joana, tempos depois, tinha panela grande em casa, gente.
Só que ela não sabia o porquê, mas ela foi repetindo um padrão de comportamento. E muitas vezes na nossa vida a gente está repetindo padrões de comportamento. Eu não sei por que foi feito, eu não sei por que é assim, mas mandaram eu fazer e eu vou fazer. Mãe fez, minha avó fez, bisa fez, eu vou fazer. Então a escassez é um estado. Então a primeira coisa que você precisa mudar em você é a sua mente. Você não é a escassez, você não é a falta, ainda que você tenha passado pela falta. Então vai sempre orando aí ao Romanos 12, 2. Vai renovando a sua mente. Pastor, e como é que eu renovo a minha mente? Lendo a palavra. Porque quando a palavra de Deus penetrar em você e na sua mente, no seu coração, vai te ajudar a mudar o seu comportamento. Então essa é a primeira estratégia. E a segunda estratégia é a prática da generosidade e da gratidão. Porque quanto mais você se queixa do que você não tem, mais aquele sentimento de falta, aquele estado de falta vai ser diário na sua vida. Sabe quando você diz assim, puxa, eu só tenho uma bicicleta. Todo mundo tem carro e eu tenho uma bicicleta. E aquele que tá a pé, a única coisa que ele queria é uma bicicleta. Às vezes aquele que tá a pé, ele ora assim, Deus, me dá pelo menos uma bicicleta. E às vezes você tem a bicicleta e tá reclamando porque queria o carro. Aí, às vezes, você tem o carro, mas você tá dizendo assim, meu Deus, eu queria tanto trocar de carro, né? E é algo inconsciente. Isso, muitas vezes, fala mais alto do que a gente, mas a gente precisa racionalizar os pensamentos. Porque toda ação, primeiro, ela é um pensamento. Primeiro, ela é uma construção que você teve ali. Ou da falta, ou do excesso. Toda a falta e todo o excesso, gente, todo extremo é perigoso. Você precisa racionalizar. Então, às vezes, você tá ali reclamando porque você não tem aquele carro. Enquanto a oração do outro é, oh meu Deus, eu só queria aquele carro, aquele Corsinha, meu Deus, aquele Corsa vermelho. Não precisava nem ter 4 portas, 2 portas estava bom. E sabe por que eu tô dando esse exemplo para você? Porque assim como Joana foi em busca da história da salsicha para poder entender, muitas vezes a gente precisa ir em busca de algumas histórias para a gente poder ser grato e dizer, Senhor, não é ainda o que eu quero, mas eu sou grata pelo que eu tenho. Não é ainda o meu sonho, mas muito obrigada porque eu já cheguei até aqui. Porque olha, mulher, você talvez não esteja onde você quer estar, mas você também não está mais onde você estava. Então a generosidade e a gratidão vão te ajudar a vencer o estado de escassez, a mentalidade de escassez. Porque a neurociência vai falar, inclusive, que como a escassez ela está muito relacionada ao sistema límbico, né? A recompensa, a gratidão vai gerar em nós o contentamento. A Bíblia nos fala isso. E a neurociência fala que a gratidão aumenta os níveis de dopamina no cérebro. Então a dopamina, você fica ali, ó, ativo, é aquela conquista, você conquistou e isso lhe dá força para você conquistar mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque você é grato. E outra coisa, quando você é grato, você se torna uma pessoa generosa. E a pessoa que é generosa é uma pessoa desprendida. Já a pessoa que vive ali, abraçada no sentimento de escassez, no estado de escassez, ela não consegue avançar. Porque ela tá tão abraçada ao velho que ela não consegue romper para o novo. Ela fica sempre na expectativa de receber. Sabe aquele ditado que diz, tudo é vem a nós e nada é o vosso reino? Você só quer para si, mas também não quer dar? Você tem que aprender a liberar. A liberalidade é um dom que traz muitas colheitas para nós, né? E a Bíblia diz que, a própria Bíblia nos ensina que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, vamos relembrar aqui o que foi dito? Primeiro, a escassez é um estado. Não é você não é a escassez, você não é a falta que você teve. Você não é a história da sua infância, da sua adolescência. Você não é somente as lembranças daquilo que você não tinha. É um estado. Você precisa racionalizar, raciocinar. Por que me dói tanto quando eu vejo alguém ter e eu não ter? Por que me dói tanto alguém conquistar e eu não conquistar? Porque muitas vezes você está apegado à escassez. Por que eu tenho tanta dificuldade em abrir mão do velho? Tem gente que diz assim, o quartinho de lá de casa é cheio de coisa. Porque eu não consigo me desprender, menina. Você não consegue se desprender porque existe um gatilho de escassez muito forte na sua vida. Essa história de que é porque você é saudosa, que é porque você gosta de guardar, não é. É o seu cérebro, você não está racionalizando as informações e o seu cérebro está trazendo medo, pânico, pra você e dizendo assim, não jogue fora não, porque se você joga fora você não vai ter de novo. Quem sabe quando é que você vai poder comprar? Guarde, fique com você. Então você precisa racionalizar. É por isso que a primeira estratégia é renovação de mente. Você dizer pra você mesmo, eu não sou escassez, eu não sou a falta que eu tive, eu não sou inclusive a dificuldade financeira que eu enfrento, porque gente, a dificuldade financeira ela tá relacionada a muitas coisas. A economia do país,
ao seu emprego, né? Ao status que você alcançou, por exemplo, o nível de escolaridade. Então, nem tudo é demônio, minha gente. Nem tudo é demônio. Às vezes, aquilo ali que você, a realidade que você tá hoje, é porque na sua infância, na sua adolescência, você não foi uma pessoa que nunca gostou muito de estudar. Então, o nível que você tem hoje, por exemplo, é um nível médio, que lhe oferece um determinado emprego que vai lhe dar uma determinada renda financeira. E isso vai lhe condicionar, muitas vezes, aquele determinado padrão de casa, de carro, de roupas, mas não significa que porque é assim, tem que ser assim para sempre. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, você tem uma mente criativa. Talvez você tenha ali a sua renda fixa do seu salário, mas você é uma pessoa criativa, você tem ali uma veia empreendedora, você pode fazer um bolo, você pode fazer um pão, você pode fazer costuras, você pode fazer, né, bijuteria, tantas coisas, e às vezes a gente fica preso naquilo que a gente não tem. E a gente não é grato pelo que tem, a ponto de ser criativo para ter ainda mais. Por isso que a segunda estratégia é as práticas da generosidade, que vão gerar em nós a gratidão, que vão gerar em nós ali, ó, o contentamento, a alegria de saber que talvez eu não tenha ainda aquilo que eu quero, mas eu já conquistei determinadas coisas e eu posso sim conquistar ainda mais. Então, mulher, você que chegou agora, que pegou a live no meio, essa live vai ficar salva, você pode assistir do início. Você pode enviar essa live. Gente, valoriza aí, gente. Pô, pensa num dia corrido hoje. Que eu tô aqui porque foi, assim, um direcionamento de Deus. Sabe? Deus me disse, assim, claramente, minha filha, abra a boca e fale. Conte as situações que você já passou dessas dores emocionais, para que as pessoas entendam que as dores emocionais são naturais, são experiências naturais do ser humano, do ser humano. Você é uma pessoa humana. Então, todas essas dores emocionais, elas fazem parte, são naturais. O que você precisa fazer é racionalizar essas dores para que elas não sejam, sabe, o carro-chefe da sua vida, para que elas não sejam aquilo que vai te parar, que vai te entristecer, que vai te angustiar. Amém? Então, nós já temos aqui nesse feed do Instagram 3 lives, a dor do trauma, a dor do luto, várias lives que a gente já tô falando da dor. Essa live é a dor da escassez, a dor da falta. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, é um grupo gratuito, não se preocupe, não é um grupo que eu vou enchendo de coisas, não é um grupo que a gente fala muito. É um grupo que eu estou ali, que eu mando alguns vídeos que eu acho relevante sobre dores emocionais e que ao mesmo tempo eu mando um mapeamento. O que é o mapeamento, pastora? É uma atividade que foi criada baseada na neurociência e na Bíblia, para você se conhecer, saber quais são os sentimentos que causam em você essas dores, essa tristeza, essa angústia, essa opressão, essa depressão. Conhecer a história da sua família, conhecer os seus comportamentos, se autoconhecer para você poder avançar. Então sempre tem ali uma oração, tem ali versículos bíblicos, tem ali situações. São 12 lives que vão falar sobre 12 dores emocionais. Essa é a 4ª, minha amiga, a gente ainda tem muita coisa para caminhar. E se você que está nessa live ainda não aderiu o seu livro, aproveita. O livro Mulher que Vence Dores, eu falo sobre dores emocionais, como identificá-las, o que são essas dores de acordo com a neurociência, como vencer biblicamente. Eu deixo ali algumas orientações de oração. Eu conto a minha história sobre o que eu tive ali com aquela dor para que você também possa vencer. Porque às vezes a gente pensa assim, gente, a pessoa que tá na igreja, a pastora, o líder, o missionário, não sei o que, não passa por dor. Gente, não passa por dor o quê, minha gente? Não passa por dor o quê, gente? O que tu não pode fazer é deixar a dor te deformar. Senão tu vai fazer igual os familiares de Joana. Reproduzir, 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 sem saber o porquê reproduzir. Mas o mapeamento vai te ajudar muito, amém? É um grupo gratuito, é só você lá no link da bio, clicar, entrar no grupo. Hoje às 22 horas eu vou colocar a atividade de hoje. Se você entrar hoje, eu vou mandar todas as outras atividades para você poder fazer. Pode olhar na tela do celular e fazer no caderno a atividade? Pode, mas essa atividade do mapeamento é bom você imprimir. Porque elas são muito importantes para você se conhecer. Às vezes você é uma pessoa muito estourada na sua casa, na sua família, com seu marido, no seu trabalho, com seus filhos. Um boom, porque as suas emoções estão todas desorganizadas. E o mapeamento vai te ajudar a reconhecer e resolver a sua situação aí, interna e externa. Amém, mulher? Vou orar agora. Às vezes eu oro no início, às vezes eu oro no final. Eu quis orar no final, sabe por quê? Às vezes a gente fala assim, Senhor, me ajuda. Mas a gente não diz o porquê que a gente precisa de ajuda. Eu passei muito tempo da minha caminhada cristã dizendo assim, Pai, me ajuda. Senhor, tem misericórdia. Mas eu não dizia de maneira específica o que era que eu precisava de ajuda. E nós vamos orar aqui, mas antes eu quero te orientar
sobre essa oração e sobre o mapeamento. Queria que você orasse ao Senhor aí na sua casa ainda hoje, dizendo assim, ó: Pai, o que foi na minha infância e na minha adolescência? Experiências que eu vivi, situações que eu passei que causaram dores na minha alma. Por exemplo, foi quando eu não tive a mochila que as minhas colegas tiveram. Foi quando eu não podia sair com todo mundo depois da escola para tomar o sorvete, para comer determinada coisa. Foi quando os casais da minha igreja viajaram e eu não pude viajar porque eu não tinha como o dinheiro para ir. Sabe? Porque parece que é simples, gente. Mas se você não resolver, vai virar um padrão de comportamento. E você nunca vai conseguir ver gratidão no que você tem. Porque você sempre vai achar que você está faltando, ou que você não é suficiente. A escassez também faz isso. Não é só o sentimento de falta, é achar que você não é suficiente para aquele amigo, para aquele filho, para o seu marido, para o seu trabalho. Mas eu creio, mulheres, que Deus quer nos curar. Eu creio que Deus quer nos curar. Pense numa pessoa ferida, minha gente. Uma pessoa crequenta era eu. Eita, como eu era ferida. Se me olhassem torto, eu chorava. Eu já achava que era eu, que tinha feito alguma coisa, que tinha falado alguma coisa, que eu não cabia, que eu não era para aquele lugar, que eu não era para aquelas pessoas. Oh, Deus. Se tu tá assim, mulher cheia de ferida e cheia de creca, eu quero nessa noite te dizer, abre o teu coração, fala para Jesus o que tá doendo. Talvez o grande problema seja porque você se compara demais com a vizinha do lado, com a vizinha da frente, com a tua amiga que é isso. Gente, cuidado, nem tudo que as pessoas falam que tem, que fazem, que podem é verdade. Cuidado, não fica rolando o teu dedo ali no Instagram e dizendo, tá vendo Deus, só eu que não vou, tá vendo Deus, só eu que não tenho, tá vendo Deus, só eu que não faço. Gente, o Instagram tem filtro. Agora mesmo eu tô com um filtrinho aí nessa live, ó. Por quê? O pó da rabiola tá mais consistente do que eu, do tanto que eu corri hoje. O filtro passa, é uma forma de melhoramento. A pessoa no Instagram, ela tá mostrando o que ela quer que você veja. Então não se compare. Não sofra por causa dos outros em nome de Jesus. E diga pro Senhor o que tá doendo. Diga pro Senhor o que tá doendo. Porque é um bálsamo em Gileade. Amém? Eu quero dizer isso pra você. Quero repetir isso pra você. Eu sinto isso no meu coração. Pare de se comparar. Pare de se comparar. Ah, Senhor, porque a minha pele, porque fulano só vive fazendo botox. Pare de se comparar. Ah, Senhor, agora eu não tenho dente tal, fica um buraco aqui, Pai. E agora eu não tenho como ir no dentista, fulano quando sorri tem um sorriso lindo. Pare de se comparar. Ah, Senhor, eu não tenho como ir, eu vejo todo mundo chegando na igreja com um bocado de roupa, eu não tenho roupa para ir todo... Pare de se comparar. Pare de se comparar. Talvez você tenha entrado nessa live hoje para ouvir essa frase que eu tô repetindo, já repeti 5 vezes, eu repeti a 6ª. Pare de se comparar. Muitas vezes você se compara porque você acha que você não é suficiente. Você acha que não é suficiente porque existe um estado de escassez, um pensamento de escassez forte na sua vida. Se você chegou nessa live agora, ela vai ficar salva. Assista desde o início. Amém? Vamos orar. Meu Pai, nós estamos aqui. Eu creio que nós somos a tua casa favorita. Nós somos um povo, o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nós somos um povo adquirido, um povo eleito, um povo escolhido, uma nação santa. Nós somos sacerdócio real. Senhor, nós temos tanto valor. Jesus, que o Senhor morreu na cruz por nós. Senhor, muito obrigada pela oferta que o Senhor fez, meu Deus. O Senhor deu o teu filho como oferta, porque nós temos valor. Eu quero orar agora por cada mulher que está assistindo essa live. Talvez, Pai, ela tenha na vida, na história dela, tanta falta, tanta dor, porque faltou o pão, porque faltou os amigos, porque faltou a mãe, porque faltou o pai, porque faltou a mão estendida, porque faltou o trabalho, porque faltou as portas abertas. E talvez ela hoje se veja apenas como alguém que só falta, mas eu quero liberar nessa hora agora, na liberalidade do Espírito Santo, a unção do Senhor, para que ela se veja como o Senhor a vê, para que ela se enxergue como o Senhor enxerga ela, Pai. Em nome de Jesus, cura essa dor, cura essa tristeza, essa angústia, essa opressão, essa depressão que vira e mexe, Pai, e vem assolar, dizendo a ela que ela não tem nada, que ela não pode, que ela não é ninguém.
Todo o padrão de comportamento que foi gerado ali desde o ventre, desde a primeira infância, desde a adolescência, Pai. Por causa dos seus avós, por causa dos seus bisavós, por causa da primeira, da segunda, terceira, da quarta geração. Pai, em nome de Jesus, visita agora essa família, visita agora essa despensa, visita agora os corações, visita agora a mentalidade. Às vezes ela pensa assim, meu Senhor, que ela não sabe orar, que ela não sabe falar, porque lá na infância dela, quando ela falou, quando ela orou, disseram que ela não sabia, que ela era burra, que ela não sabia usar as palavras. Pai, cura onde dói. Cura onde dói. Cura onde dói, Espírito Santo. Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence essa mulher agora que está ouvindo essa live que ela é uma filha amada. Ela é uma filha amada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abraça com a tua mão poderosa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, mulher? Essa live tá salva. Assiste desde o início. Comenta aí lá embaixo nos comentários a parte que foi mais forte pra você. Entra no grupo do WhatsApp que eu vou liberar esse mapeamento espiritual, emocional, que é essa atividade que você vai se conhecer quais são as dores emocionais. E eu te espero na próxima quinta, onde a gente vai falar sobre outra dor emocional. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.